Nós hoje deveríamos dar posse à diretoria da UCP, né, cuja presidente está ali, né, Raquel, mas a vice-presidente, Maria Luísa, não pôde vir. Então, a gente vai, na semana que vem, dar posse à UCP. A nossa UCP foi reorganizada. Ela funcionava nas nossas congregações, as congregações que deram origem à nossa igreja. Eu não sei se em algum momento, como igreja organizada, ela funcionou oficialmente, mas ela foi reorganizada no domingo passado. Nós temos aí, acho que 27, é isso, Jéssica? Com os filhos do Cezinha, 27, né? 27 crianças de 1 a 11 anos. Eu quero incentivar muitos pais a trazerem seus filhos, a acompanhá-los nas programações da UCP. Se Deus quiser, vai ser um ano muito abençoado junto às nossas crianças. E a nossa presidente tem muitos planos, não é isso mesmo, Raquel? É isso aí, né? Muitos planos. Cadê o tesoureiro? Cadê o tesoureiro? Está lá fora, o tesoureiro está lá fora, rapaz. Mateus, nosso tesoureiro, né? Está muito dinheiro em caixa da UCP, né, Matheus? Ele não sabe nem o que fazer com tanto dinheiro da UCP. Muito bem, meus irmãos. Dando continuidade à nossa série que trata sobre as crises dessa vida e nos fala da necessidade de permanecermos firmes, mesmo em meio a essas crises, eu os convido a abrirem suas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, dos versículos 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Falaremos hoje sobre a crise espiritual. Crise espiritual. À luz de Apocalipse 2, de 1 a 7. Peço que você dê toda a atenção devida à leitura da palavra e à exposição da mesma. O texto assim nos ensina. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-te-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos, com a leitura e com a exposição da sua santa palavra. Muito provavelmente, você já tenha ouvido falar de Éfeso. Éfeso é uma cidade para a qual Paulo também escreve uma carta. Era a principal cidade da Ásia. E nela estava a igreja mais importante de toda a província. Atualmente, Éfeso está situada a cerca de 15 quilômetros da Baía de Éfeso, em uma planície pantanosa.
mas no primeiro século era o porto mais importante de toda a Ásia Menor. E Éfeso também era um importante centro religioso. Já de muito tempo, era a cidade da chamada Deus-Mãe, que para os gregos era Artemis e para os romanos Diana. Atos 19, 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Olha só. O povo de Éfeso era um povo adorador de outros deuses. Adoravam a deusa Diana e criam que havia ali uma imagem que havia caído de Júpiter. Um belíssimo templo era dedicado a essa falsa deusa e era conhecido como uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Neste templo também se adoravam a deusa Roma e o imperador romano. Éfeso também era o centro de todos os tipos de práticas religiosas, das mais variadas. E era conhecida no mundo por suas artes mágicas, como nos relata Atos 19, 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimavam diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Éfeso era, sem dúvida alguma, uma cidade religiosa. Sim, uma cidade religiosa. Um povo que tinha um coração voltado à adoração. Infelizmente, a adoração de falsos deuses. Mas aqui nós vemos, no livro do Apocalipse, Éfeso sendo mencionada mais uma vez. Depois de Paulo haver escrito sua carta, depois do evangelho ter alcançado aquela cidade, muitas pessoas se renderam a Cristo. Gente que outrora se dobrava diante de outros deuses, gente que se dobrava diante da deusa Diana, ou de Roma, ou do imperador romano, agora se dobram e adoram a Jesus Cristo, o Senhor. Era Éfeso um lugar onde a igreja cristã começou a florescer. E no texto que lemos do Apocalipse, nós vemos várias referências elogiosas a Éfeso. O texto começa apontando situações positivas a respeito da igreja e o cuidado de Deus a respeito dessa igreja. E talvez você possa pensar, mas pastor, aonde está aí a crise religiosa? Se nós estamos falando então hoje, nesta manhã, de crise religiosa, aonde está a crise religiosa dessa igreja? Porque a gente começa falando a respeito da igreja de Éfeso da seguinte forma: a igreja de Éfeso estava nas mãos de Cristo. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A carta à igreja de Éfeso tem como prefácio uma referência a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que inclui àquela igreja uma expressão, um elemento de encorajamento. O verbo aqui traduzido por conserva é diferente, por exemplo, do verbo traduzido por tinha, que está no capítulo 1, versículo 16 de Apocalipse. Tinha na mão direita 7 estrelas
e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E o que isso tem a ver, pastor? Porque esse destaque, a diferença entre estas palavras, conserva e tinha, é porque a palavra conserva é uma palavra mais forte, que significa segurar com firmeza. E a ideia aqui é que Cristo segurava esta igreja com a sua mão forte, e não somente essa igreja, mas as 7 igrejas que receberam cartas da parte de Deus, o Senhor as segurava pela mão. A palavra indica também uma vigilância constante por conta da presença protetora do Senhor Jesus. Cristo segurava aquela igreja em suas mãos, Cristo protegia aquela igreja, Cristo velava por aquela igreja, assim como faz por todas as suas igrejas. É uma palavra de encorajamento. É como se o Senhor estivesse dizendo: não temas. Algo que Cristo e que Deus disse o tempo todo na Escritura. Não temas. Porque vocês, igreja de Cristo, vocês, povo de Cristo, povo de Éfeso, povo do Jaraguá, vocês estão seguros nas mãos de Deus. Há um Deus que vigia por vocês. Há um Deus que está acima dos montes para onde olhamos. E é acima dos montes, acima dos montes que nos vem o socorro. O socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Cristo nos sustenta e nos segura com suas fortes mãos. Em segundo lugar, o texto destaca que esta igreja, a igreja de Éfeso, praticava boas obras. Conheço as tuas obras, versículo 2. Obras aqui é um termo amplo, que indica não somente a prática de boas ações, mas todo comportamento, toda maneira de viver. É como se Deus estivesse dizendo: eu conheço vocês, eu sei que vocês têm uma boa conduta, eu sei que vocês procuram pautar a sua vida nos valores do Evangelho, eu sei que vocês procuram honrar a mim, a Cristo, ao Espírito Santo em tudo, e sei que vocês também fazem isto, fazendo o bem ao próximo. Mas a boa obra, ou as boas obras, mais especificamente apontadas por Cristo nesta carta à igreja de Éfeso, consistia na firme oposição desta igreja aos falsos mestres. Paulo, em Atos, capítulo 20, de 29 a 30, diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Veja que há previsão bíblica de que na igreja de Cristo se levantarão falsos mestres. Esta igreja, a igreja de Éfeso, resistia a esses falsos mestres. É uma igreja que se recusava a dar ouvidos aos falsos ensinos desses falsos mestres. As suas obras são descritas ainda pela afirmação de que eles não suportavam homens maus. Rejeitavam, não davam ouvidos a homens maus. E isso não tem a ver apenas a resistência à maldade dos homens de fora da igreja,
mas a maldade dos de dentro da igreja, de homens carnais, de falsos crentes que se levantavam para perverter o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam, nós estamos falando de uma igreja que apresentava diante de Deus um zelo doutrinário. Esse zelo era tal que fazia com que a igreja de Éfeso chamasse os autoproclamados apóstolos de falsos apóstolos, que soubesse discriminar, que tivesse a capacidade de perceber, não, esse aqui é apóstolo verdadeiro, Paulo é apóstolo, Pedro é apóstolo, esses aí, mas esses outros, falsos apóstolos, e não tinha medo de nominá-los, não tinha medo de dizer isso para eles, vocês são falsos apóstolos. Os líderes daquela igreja não tinham qualquer pudor em dizer, olha, irmãos, não deem ouvidos a este ou aquele outro, porque são falsos mestres, são falsos apóstolos. Era uma igreja ortodoxa, uma igreja de reta doutrina. Mas aonde está a crise espiritual? Ainda mais se fala sobre a igreja de Éfeso. Era uma igreja que perseverava em meio às provas. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O problema dos falsos mestres não era um problema qualquer, não era uma coisa pequena. Tratava-se de um problema de difícil solução, uma vez que essa igreja se via constantemente assediada por falsos ensinos. Falsos mestres queriam a todo tempo arrastar aquela igreja para o erro. Assim como, infelizmente, muitas igrejas no transcorrer da história da igreja foram arrastadas para o erro. Quantas igrejas fiéis a Cristo se venderam, se perderam no meio do caminho? Quantas igrejas, quantos púlpitos que outrora pregavam o verdadeiro evangelho da graça de Deus, hoje não pregam mais. Quantas igrejas que eram sérias na sua adoração a Deus, que pautavam as suas canções na palavra de Deus, nos valores do reino de Deus. Quantas igrejas que outrora dobravam os joelhos em adoração, em oração diante de Deus, eram transparentes na prestação de contas, se perderam no meio do caminho. Começaram bem e terminaram mal. Mas esta igreja não. Esta igreja é referenciada neste texto bíblico como sendo uma igreja que mesmo em meio às provas, mesmo em meio ao assédio dos falsos mestres, não se deixou esmorecer. Nós estamos falando de irmãos que insistiram, resistiram, fincaram os pés de maneira irredutível na sã doutrina. Não se deixaram levar pelos ventos de doutrina, como muitos se deixam levar. Uma igreja que não estava disposta a entregar os pontos. Essa é a referência que nós temos dessa igreja. E tens perseverança. E veja só, você sabe disso e eu também sei. Nós passamos às vezes por provas que nos chegam à porta de casa, que entram em nossa vida por nossos próprios erros. Mas aqui o texto está dizendo, e suportaste provas por causa do meu nome. São provas advindas
pelo fato de eles serem cristãos fiéis, e não te deixaste esmorecer. Vejam que referências abençoadas dessa igreja. Era uma igreja que recebe um encorajamento da parte de Deus, dizendo: olha, Cristo está no meio de vocês, Cristo sustenta vocês com as mãos poderosas dele, vocês não estão sozinhos, não estão desamparados, o Senhor Jesus está com vocês, eu estou com vocês. Eu reconheço as suas obras, vocês são gente boa, gente crente, gente que faz o bem, gente que estende a mão. Vocês resistem aos falsos ensinos, aos falsos mestres. Vocês são provados por causa disso, mas vocês permanecem firmes. O Senhor Jesus reconhecendo tudo isso. Pastor, mas onde está a crise espiritual? Como é possível que uma igreja com essas características, com esse referencial, é Cristo dizendo isso, irmãos, é Cristo dizendo isso. Como é possível que uma igreja dessa passe por crises espirituais? Apesar de todas as suas qualidades, a igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti. Depois de muita coisa a favor, o Senhor diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Apesar de sua luta contra os falsos mestres não ter afetado a sua doutrina sadia, essa igreja teve sérios efeitos, sofreu efeitos severos sobre alguns aspectos da sua conduta cristã, o que os levou a abandonar o primeiro amor. E abandonar o primeiro amor é um erro que ataca a nossa fé na sua base. Porque o próprio Senhor Jesus havia ensinado que o amor, e sobretudo o amor mútuo, era a marca de identificação dos verdadeiros crentes. João 13:35 nos lembra disso, dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Os convertidos de Éfeso haviam experimentado este amor, o amor de Deus sobre eles, e consequentemente o amor que passou a ser o elo de ligação entre eles próprios. O amor como um símbolo e como um resumo de todos os mandamentos. Amai a Deus acima de todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo, ou amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E isso nos leva a pensar no seguinte, meus irmãos, que pureza de doutrina, lealdade à doutrina, não podem ser substitutos do amor. Eu posso fazer tudo certinho, eu posso crer certinho, a nossa igreja pode ter uma fé correta, pode ser reconhecida como sendo uma igreja que rejeita os falsos mestres, os falsos ensinos, mas ela pode estar vivendo sem amor. E essa é a grande crise espiritual, falta de amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ainda que eu entregasse os meus bens aos pobres, ainda que eu oferecesse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, isso de nada me aproveitaria. O amor é o elo que nos une a Cristo.
O amor é o elo que nos une uns aos outros. Se não há amor, sobretudo o amor a Deus, aquela chama que nos impulsiona. Sabe quando você chega no sábado e fala, amanhã é domingo, amanhã é dia do Senhor, amanhã é dia de adorar. Sabe quando você não troca o domingo por qualquer outra coisa? Não, pastor, hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou assistir o Corinthians. Hoje eu não vou na igreja, pastor, hoje eu vou passear no parque com a minha família. Não! Você não pode fazer isso. Porque você foi chamado para adorar a Deus comunitariamente com seus irmãos. Porque deve ser uma prioridade na sua vida estar aqui, amar o ajuntamento, amar se aproximar da mesa do Senhor, amar ouvir a palavra de Deus. Veja, não estou falando aqui de situações excepcionais da sua vida, não é isso. E não estou aqui tratando de maneira estanque, perene, cega, religiosa, um religioso no mau sentido, dizendo, não, nenhuma circunstância te faz afastar do ajuntamento solene no domingo. Não é isso. Mas eu estou aqui dizendo a você, para você ter cuidado com o esfriamento espiritual. Para você não achar que estar aqui no domingo é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Estar junto com os irmãos. Sentir o calor humano, o calor da comunhão. Estar diante da presença de Deus deve ser uma prioridade na sua vida. E se você não sente mais isso, talvez essa carta seja para você ou para mim. Talvez o Senhor esteja dizendo para nós, você é fiel, você ama a minha palavra, você reconhece os falsos mestres, você rejeita os ensinos errados, mas eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor esfriar. Você não tem mais a mesma pegada, a mesma vibração, a mesma alegria, o mesmo gozo de se reunir com os seus irmãos e de me adorar. É sobre isso, irmãos. Não é sobre dons, habilidades e capacidades que eventualmente você possa ter, não é sobre isso. Fundamentalmente, crise espiritual tem a ver com amor. Amor a Deus, amor à Igreja de Cristo, amor ao próximo. É muito bom ser uma igreja conhecida por crer de maneira correta. Mas igualmente bom e necessário é ser reconhecida como uma igreja que ama, que suporta as provações, que suporta as dificuldades advindas da nossa fidelidade a Cristo, mas que ama estar junto, ama o irmão, que chora junto com o irmão quando o irmão chora, que se alegra junto com o irmão quando o irmão se alegra. Estou alegre hoje. A Sara vai começar a trabalhar amanhã. Que coisa boa. Não é bom isso, irmãos? É bom demais. Eu estou alegre porque a nossa OCP foi reorganizada. Que coisa boa, irmãos. A gente cantou o hino da UCP hoje aqui, né? Os adultos, né? Tem menos crianças. Vocês viram no grupo da igreja? Procura no grupo da igreja. Eu mandei um pedacinho do vídeo, as crianças cantando aqui no domingo passado. Mas cantando com vibração. Eu sou da UCP. Tá? Eu sou da IPJ. Eu sou de Cristo. Eu amo a Cristo. Eu amo a minha igreja. Eu amo meus irmãos. Amo estar junto aqui.
Com comida e sem comida. Com comida é um pouco melhor. Pastor, o senhor está nos exortando. Eu estou me exortando e estou amorosamente te exortando, dizendo: priorize o amor. Priorize o amor. Sonde o coração. Olha para trás. Será que você hoje serve a Cristo e serve aos irmãos do mesmo jeito que servia antes? Está presente a mesma disposição? E aqui é claro, não estou falando, obviamente, do transcurso dos anos, que obviamente traz sobre nós uma diferença muito fundamental, né? Uma coisa é eu falar para Raquel: Raquel, levanta do banco e dá um pulo agora, né? Raquel tem 9 anos, 9, né, Raquel? Né? Karateca, atleta, né? Outra coisa é eu falar isso para a dona Cleide. Não, a dona Cleide não vale. A dona Cleide não vale. A dona Cleide não vale, né? A dona Cleide é... Outra coisa é falar isso para a dona Ruth. Que está aí, ó, vem para a igreja, firme, está aí, mas não tem o mesmo vigor de uma Raquel de 9 anos, como eu também não tenho mais. Eu estou falando dessa disposição interna, essa vontade, esse sentimento que se manifesta em ações práticas em favor do Senhor, em favor do próximo. Nós somos chamados hoje aqui a amar. Amar a Cristo e amar os irmãos. Amar a doutrina, amar a Escritura, amar aquilo que é correto, rejeitar o erro, mas amar a Cristo e amar aos irmãos. E derramar esse amor em cuidado, em devoção, em ações. Nós vamos ouvir uma canção. Enquanto você ouve essa canção, e eu também, eu quero te convidar a meditar, sondar o coração, né? E talvez se perguntar: será que essa exortação de Paulo, de Cristo, à igreja de Éfeso, serve para mim? Será que eu preciso voltar ao primeiro amor? Pensa aí, e depois a gente vai orar sobre isso, tá? Essa canção é em Lá, não é isso, Ed? É em Lá, né? Não é? Mas a gente vai cantar em Ré para ficar mais confortável para a igreja, tá bom? Tá bom? Nosso pastor conhece de música. Não, meu, é tudo combinado isso, tá? Eu falei que ia dizer isso. Ouça essa canção. Medite na letra dela. E depois a gente conversa. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu
Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pastor, eu continuo orando igualzinho eu orava na minha conversão. Logo depois da minha conversão. Com a mesma vibração, com a mesma intensidade. Pastor, eu continuo lendo a Bíblia igual eu lia quando eu me converti. Mesmo jeito. Lendo bastante. Eu continuo dedicado ao serviço ao Senhor do mesmo jeito. Se é assim, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Eu não. Eu não. E se você também não, eu convido você a orar comigo. E a pedir que Deus reavive em nós esse amor. Reacenda essa chama. Aqueça o nosso coração. Fazendo a gente voltar ao primeiro amor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque um dia essa graça, esse amor, alcançou o nosso coração, alcançaram o nosso coração. Nós andávamos distantes, perdidos. Nós caminhávamos a passos largos para o inferno, para a perdição. Mas o Senhor nos alcançou com mão forte. E ouvimos no início dessa exposição que não apenas nos alcançou com mão forte, mas nos mantém no caminho. Que o Senhor está no meio de nós. Obrigado, Pai, por essa segurança, bendita segurança. Mas, ó Pai, admitimos que no meio da trajetória, no meio da caminhada, podemos experimentar momentos de fraqueza, momentos em que este amor inicial, esta vibração, esse entusiasmo, esse desejo, Pai, de servi-lo, de falar do teu amor ao próximo, ele às vezes se esvai, esfria. E a gente acaba entrando numa vida espiritual, num marasmo, uma vida protocolar. A gente até vem à igreja, a gente se ajunta com os irmãos, adora, mas por vezes não é do mesmo jeito. Por tudo isso, Pai, nós lhe pedimos perdão. E pedimos que o Senhor reavive em nós essa chama. Viva chama. A chama da tua graça. A chama do teu amor.
A chama que nos impulsiona a viver de acordo com os teus valores e a transmitir essa vida àqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar ao Senhor acima de todas as coisas, todas as coisas. E amar ao nosso próximo assim como o Senhor nos amou. Ajuda-nos, ó Deus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor.